Pessoal, então vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar um momento de interação. Nós vamos falar sobre temas dos mais variados. Nós vamos falar de protocolo, de ticket médio, de agenda estratégica, de método. Então, essas pessoas. É que não dá, gente, é que o palco é pequeno. A gente gostaria de colocar mais gente aqui em cima. Mas nós pegamos dentro desses temas aqueles que mais têm se destacado. E aí nós vamos fazer um bate-papo. Eu quero deixar aberto aqui para vocês também fazer pergunta. Meu microfone tá ok? Tá saindo som? Tá sim? Se tiver ruim é porque eu estou encostado aqui, ele está incomodando. Então, quais são os temas que nós vamos abordar aqui? Vocês fiquem à vontade também, o pessoal vai soltar aí para vocês microfone, para vocês fazerem perguntas. E aí eu quero deixar aqui também, eu fiz questão de trazer o doutor e a doutora, o doutor não, é doutor também, né? Advogado, pô. O Fernando aqui, porque o Fernando é braço direito da doutora dentro da operação. Gente, sobre você ser consistente, sobre hoje o maior desafio, um dos maiores desafios depois da agenda estratégica é fazer o PDCA diário. Eles, faça chuva, faça sol, meu time não precisa cobrar. Esses dois aqui são exemplos. Eu não estou falando de vocês. Eu pego o telefone e mostro para vocês. Ninguém cobra. Chega no final do dia, eles mandam o relatório de PDCA. Teve uma situação que eu comentei ontem sobre, no último dia, a clínica estava por R$ 2.000, R$ 3.000 para bater a meta, era 7 horas da noite. Eu vou falar que até eu duvidei da situação ali. Porque era 7 horas da noite. Eu falei, a Kelly, eu falei, não vai, não vai. Quando foi daí meia hora, a Kelly, que é a closer deles, mandou uma mensagem no grupo, ó, vendi, bati a meta. Então é sobre isso. Aqui o que eles vão compartilhar, e aí não tem tá ó, eu vou perguntar para o doutor ao seu isso, para a doutora aquilo, não. Aí de maneira geral, vocês vão trazendo aqui a visão de vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta é: por que tantos dentistas, tantos médicos, eles têm agenda cheia, mas não têm lucratividade? Qual que é a visão de vocês? Quem começa? Acho que a gente é doutrinado a isso, né, achar que quanto mais paciente, quanto mais cheio tiver a agenda, melhor você está no mercado, você está sendo é até muita questão do ego. "Nossa, todas as pessoas querem consultar comigo, a minha agenda é disputada, não tem vaga", quando um paciente e eu falando de mim mesmo, quando um paciente fala assim: "Nossa, tentei marcar consulta com você, mas só tinha vaga para daqui 3 meses", a gente chega e infla assim, né, porque: "Nossa, eu sou disputada". E desde que a gente começou a mentoria, aumentei o valor de consulta, a gente vê que a agenda ela dá uma declinada em termos de quantidade de pacientes, porque o objetivo é esse mesmo, é trabalhar menos, é filtrar mais. Primeiro a gente fica assim: "Nossa, mas não está tão cheio, será que os pacientes perderam interesses, né, será que eu não sou mais tão disputada?". Então eu acho que é muita essa questão de mentalidade mesmo do profissional, de achar que quanto mais preenchida tiver a agenda dele, melhor o ticket dele, maior o know-how, maior o reconhecimento, e não é sobre isso. Legal. E sobre lucratividade, Doc, você acredita que ter uma agenda cheia é sinônimo de lucro? Ter mais lucro? Nunca. Por quê? Pelo contrário, né, Tá quanto sem mais microfone, doutor? Ó, traz um microfone pro doutor ao seu. Ah, boa, ok. Pode complementar, Doc, aí depois passa pro doutor ao seu. eh eu falo isso inclusive para o meu time, quando a gente trabalha muito, a gente não tem tempo para ganhar dinheiro, porque a gente não tem tempo para parar e olhar a operação, ver o que que a gente precisa corrigir. Então, quanto mais você está no operacional ali atendendo a tendência é que a lucratividade seja menor. Show, muito bom. E assim, uma coisa que a Doutor, gente fala o que que você faz, fala a tua especialidade, só para antenar. eu sou Alceu, sou nutrólogo e sou de Goiânia, Muito bom. sou conterrâneo. Conterrâneo. E uma coisa importante da agenda cheia, até a gente mudou lá na clínica e foi uma cultura difícil de mudar, primeiro em mim, depois nas meninas, né, que é a minha equipe,
que a agenda cheia, um paciente atrás do outro, acaba atrapalhando você dar o atendimento que você deveria dar para um paciente que vai fechar algo de 20, 30 mil reais. Porque uma coisa é um paciente que vai lá, vai gastar 1.500, 2.000 reais, não é que você vai dar um atendimento pior, mas talvez você não vai demandar tanta atenção para explicar, apresentar um plano de 30 mil reais. E quando eu tenho mais tempo, assim, um intervalo, então a gente sempre põe uma agenda onde há um intervalo entre um e outro bom, porque às vezes o paciente fecha alguma coisa que você já faz. E aí, quando você faz, inicia um procedimento, pronto, aí já fica amarrada a venda, fica muito mais fácil de continuar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir tirando da mente, que a gente, mas tô perdendo tempo. Não, não tá perdendo, porque você tá ganhando. Show. Pode, claro. Quem é harmonizador aqui? Ó, a questão de encher a agenda vem muito para nós harmonizadoras da comparação que a gente tem dentro das redes sociais. É um turbilhão de outras harmonizadoras e você acaba que o seu algoritmo entrega isso para você e a gente está sempre olhando o que que a outra está fazendo. Meu Deus, ela está viajando, ela está com a agenda cheia, ela está atendendo o dia inteiro, o que que ela está fazendo? E isso pode ser algo perigoso, porque muitas doutoras tendem a, no desespero por angariar pacientes, abaixando o valor, cansando, se expondo, porque a harmonização facial é perigoso. Quando a gente está atendendo um atrás do outro, a gente não tem tempo de parar e pensar na anatomia ali, a gente se coloca em risco. Então, eu sempre vou estar puxando os nossos pezinhos mais para a realidade de tomar cuidado com as comparações das redes sociais também. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Para vocês, de tudo que vocês que vivenciam a metodologia no dia a dia, o que quando você implementou, de todas as ferramentas, a principal que mais fez diferença, tanto no quesito de volume de pacientes quanto no resultado? Para mim, eu também sou um grande defensor do PDCA. Foi o que mais fez diferença e faz muita diferença. Porque quando você já entra imaginando o que você vai vender para aquele paciente ou prescrever, enfim, você consegue otimizar mais a consulta, direcionar para aquela venda e criar outras. Porque, assim, quem atende sabe o quanto demanda da gente, né, emocionalmente. O paciente leva um monte de queixas, e aí exame para ver, e aí vira uma confusão, que no final você fala assim, nossa, podia ter falado disso, esqueci. Então, quando você já sabe aquilo que você vai vender, aquilo ali já está pronto. É só você direcionar e apresentar. E aí você acaba criando oportunidades para outras vendas. Então, assim, o PDCA faz muita diferença, gente. E eu via que no começo, até eu estava conversando com a Mariana, de que no começo, quando o Danilo traz o PDCA, eu nunca tinha ouvido falar, a gente fica meio perdido, assim, não, mas o que é isso? Como é que é isso? Aí ele até fez com a gente no começo. E a gente leva, às vezes, 1, 2 meses para fazer, mas depois que você faz muita diferença. Para a gente foi a grande virada. Muito bom. Como o Danilo falou, a gente faz o PDCA desde o primeiro dia, porque o meu marido, que graças a Deus é meu gestor, ele é a pessoa mais metódica que eu conheço. Então, assim, missão dada é missão cumprida para ele. Ele vai fazer. Então, isso eu não preciso ter preocupação que faça chuva, faça sol, o PDCA vai ser feito. Só que o que acontece? A gente ainda não tinha entendido como usar essa ferramenta, né, da forma que o seu está falando ali. Então, foi agora nos últimos meses que a gente realmente está fazendo o PDCA servir para alguma coisa na prática. E aqui, na imersão, a gente teve muito mais clareza disso ainda, né, e a gente estava comentando bastante sobre isso, como é interessante ver as ferramentas, assim, ver essa overview de tudo e saber olhar a nossa operação, o que que a gente pode melhorar. Mas voltando para a pergunta, o que que eu vi de cara que mudou muito, foi a agenda estratégica, que é outra coisa que também agora a gente está trabalhando melhor, mas a primeira coisa que eu fiz foi tentar conhecer meu paciente antes dele estar na minha frente, né, da secretária, fazer aquele levantamento do perfil econômico. E no primeiro mês a gente teve uma super alavancada, porque só o fato de eu saber qual que era o perfil daquele paciente me ajudou muito na hora de prescrever. Então, realmente achei uma ferramenta muito importante. Muito bom. Quero ouvir o Fernando também. E essa questão, como a Aline disse, que a gente demorou um tempo, né, para entender, compreender e colocar em prática as ferramentas, né? E para você conseguir entender e depois você tem uma outra etapa que é alinhar a equipe. Então eu estava fazendo muito bem, diariamente lá, o meu PDCA e cumprindo a minha parte. Só que eu estava esquecendo de a equipe ela tem que estar
alinhada. Senão, de nada adianta. Até conversando com o doutor Alceu aqui, se a equipe não estiver alinhada, se você não estiver cobrando a equipe, não funciona. Você está fazendo um investimento, você está fazendo o que o Danilo propõe, que me coube a fazer no processo, e eu esqueci de olhar para a equipe não estava alinhada. Então, a gente patinou, e agora que a gente está realmente vendo a efetividade das ferramentas, porque eu confesso que a gente pecou nessa parte, alinhar a equipe. Mas assim, porque eu acho que tudo se conecta do que a gente falou. Você só faz uma agenda estratégica se você fizer o PDCA. Porque no PDCA a gente faz toda segunda de manhã, é um dia que eu não trabalho, a gente faz reunião e faz o PDCA da semana. Aí eu já começo a ver e falo, não, pode tirar esse paciente aqui, põe isso aqui. Porque a secretária não sabe de tudo. Então é a hora de nós sentarmos enquanto equipe e educar, ensinar a sua colaboradora, a sua secretária de quem são os pacientes, quais são os que têm mais potencial. E aí você começa de fato a ter uma visão de equipe, um trabalho em equipe, todo mundo trabalha junto. Então, só se faz uma agenda estratégica se fizer o PDCA. E seu time só vai fazer se você estiver junto com eles, não tem como. A gente tem que aprender a delegar, mas tem coisas que cabem a nós. Enfim, organizar o PDCA, entender a indicação, é só nós que podemos fazer. Então, acho que isso é muito importante. Sobre uma das coisas que mudam demais dentro da prática clínica, dentro do PDCA, é o levantamento do potencial financeiro de cada paciente. Isso para nós é rotina. Não há atendimento se antes não tem o levantamento do paciente. Por exemplo, a minha secretária, ela faz aquela anamnese, sua profissão, onde você trabalha, se a empresa é sua, se você é funcionária, onde mora, as minhas funcionárias entram, eu não sei se é o Google No Earth, Street View. e aí elas mandam a foto da casa da pessoa. A f- Onde ela mora, porque a gente vai entender a situação financeira da paciente. Então, quando ela senta na minha frente, eu sei qual que é o tiro que eu vou dar. Não adianta eu pegar uma pessoa que tem uma casa humilde, eu atendo todo mundo, tá, gente? Todo mundo, para todas as classes sociais. Mas não adianta eu pegar uma pessoa que mora num bairro afastado e falar para ela que é 40 mil. Então, eu jogo certo, o valor certo, a equipe está toda alinhada. Um exemplo, um paciente que chorou para pagar a consulta. Se ele chorou para pagar a consulta, quando ele chegar na clínica, o que eu tenho que fazer? Aumentar a percepção da experiência do valor dele. Então, a gente capricha lá na frente, dá uma joia de presente, para quando ele chegar lá e falar, uau, vai ser caro isso aqui. Daí, quando ele entrar, ele já vai estar com as pernas quebradas e a gente, de novo. Muito bom, muito E bom. por aí vai, mas o levantamento financeiro, ele mexe mesmo com o faturamento. Não, e assim, parece engraçado, mas as meninas lá da clínica fazem, elas falam assim, doutor, a funcionária pública ganha tanto, que elas vão no portal da transparência e descobre tudo, né? Tá gravando, mas vou falar. E assim, faz diferença, porque até para você direcionar o tratamento é o melhor para o seu paciente, porque não adianta você pagar algo, como o Danilo falou, se não tem, não tem. E aí, enfim, se você decidiu atender, você vai atender da melhor forma e passar aquilo que o paciente pode fazer. Então, Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Boa. Aproveitem, gente. Aproveitem. Se exponham. Vamos lá, vou dar. Pega o microfone, Dó. Não, as minhas meninas fazem isso também que a doutora Nádia falou. Vai lá, pesquisa a vida da paciente, o que ela faz, onde ela trabalha, vê a casa. Ela fala, ó, doutora, essa aqui, ó, pode colocar aí 20 mil. Essa dá certo, não, essa aqui, ó, Botox. É assim. E, né, por causa do Danilo. Pessoal, é isso, ó, só um adendo em cima disso aqui. Às vezes alguém vai se chocar com isso, de você entrar no Google e ver aonde o paciente mora. Vamos lá, não vamos romantizar. Você precisa estar diante de uma pessoa. Se você, não, Danilo, eu amo a minha profissão, não vou cobrar, tudo bem, mas que você saiba que você não vai cobrar daquela pessoa, que ela não tem a condição de pagar, mas porque você se preparou sabendo que não adianta você oferecer um programa de alto valor para ela. Ela não pode pagar. Isso é intencionalidade. O que eles estão falando aqui é
deixa eu entender, eu vou alongar e você pega, paciente tá cheio de dúvida, a tua consulta que era para fazer em 1 hora foi para 2 horas. E aí não é a tua persona. Vai resolver? Não vai. Então, intencionalidade na hora de fazer o mapeamento. E que aqui de maneira geral eles falaram, né, que a gente abordou muito ontem. A importância, o time. Ah, mas eu já falei para o time fazer. Gente, você vai ter que falar e refalar e falar de novo. Pensa que o teu time é um machado. É um machado que ele bateu tanto que ele precisa ser amolado. E aí, esse PDCA, quando você faz com a equipe, fica muito mais fácil. E é a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. Fazendo o PDCA. Ah, tem. Doutora, pode fazer. Só uma dúvida. Aí a paciente entrou em contato com a sua clínica e se vocês veem que não é o perfil, agenda mesmo assim? Porque Vamos lá. É assim, ó, doutora, eu quero vender para todo mundo. sim, Eu quero vender. Então, assim, ó, às vezes, eu sei que eu tenho um custo operacional. Vamos supor, eu vou abrir com vocês. Eu tenho um custo operacional para fazer um rosto de 3.500. Ele varia de 3.500 a 4.000. Eu sondei, a gente sonda o potencial financeiro da pessoa. Muitas pessoas, muitas de vocês aqui não estão vendendo porque estão dando o tiro errado. Porque não levantaram o potencial do paciente. Então, se a paciente chegou e ela tem X potencial financeiro, a semana passada eu tive uma grande discrepância. Eu fiz o mesmo protocolo em uma e em outra. Uma me pagou 8.000, a outra 36. Eu deixei de fazer? Nunca. Eu só, às vezes eu perco em um, ganho em outro e por aí vai. Mas a gente atende. e Me- como que você faz para captar essa paciente? Os canais Por de exemplo, assim, porque todo mundo aqui, alguns moram em cidades maiores, outros em cidades menores, por exemplo, na sua cidade. Então, você não Goiânia. vai conseguir fazer. Mas aí Goiânia é grande, né? Então, digamos assim, Onde que você mora? São José do Rio Preto. Oh, 500.000 de habitantes. aí é É. grande também. Mas eu falo assim, por exemplo, quem está numa cidade menor, digamos, que às vezes também faça harmonização. A pessoa que fez a harmonização uma vez, ela vai voltar para fazer a harmonização, de repente, daí 6 meses, 1 ano, certo? E aí, como que você faz para captar essa paciente de alto ticket para ela estar na sua clínica? Vocês fazem alguma metodologia diferente? Que eu quero dizer assim, para todos vocês, é tráfego pago? Porque assim, às vezes, é só o boca a boca, você fez uma. Como que vocês têm feito? Eu acho assim, você escolher seu paciente, você tem que mudar seu posicionamento, né? Então é como você se posiciona. E aí é aquilo que o. Como é o nome dele? Não, o que falou mais cedo, que é o mentor do. O Léo. O Léo. Falou, tudo comunica. Então, a sua roupa, as rodas que você está, onde você está frequentando. Eu falo assim, eu não gosto de nada à noite, mas eu sou chamado para eventos e tem que ir, né? Aí faz a cara de que tá feliz e vai lá. Gente, tem que cortar essa câmera aqui, ó, porque... então, assim, você tá nas rodas certas, você trabalha seu posicionamento, e eu vou dar uma dica no final. Instagram, eu não faço tráfego pago, porque eu vou explicar a minha realidade, mas uma coisa importante é o valor da consulta, porque essa entrada já filtra. Então, assim, eu percebi que à medida que eu fui aumentando o valor, eu comecei a filtrar, porque a pessoa que paga o valor que eu cobro já sabe que não vai ser simples assim. E aí, uma coisa que eu faço, toda vez que o paciente entra a primeira vez em contato com a clínica, a gente manda um PDFzinho contando como é que é a nossa consulta. E depois até manda o WhatsApp lá, que aí você recebe o material para você fazer. E aí eu já escrevi lá que não vai ser uma consulta, que vai ser uma jornada, que na primeira consulta nós vamos construir um programa de acompanhamento detalhado, específico. Então a pessoa já sabe que se ela entrar lá, ela vai ter que gastar um pouco. E se ela não pode, ela já não vai. Então já filtra muito. Então essa é uma dica. E eu não gosto de tráfego pago para mim, porque assim, eu tenho uma clínica modelo boutique, assim, e meu público é classe A. E o público classe A, eu não acho que é aquele público que fala assim, agende uma consulta aqui, ele clica e agenda. Não é assim. Mas o seu Instagram é uma vitrine. Quando alguém indica no boca a boca, ele vai lá entrar e vai falar assim, deixa eu ver se faz sentido para mim, deixa eu ver se eu me conecto com essa pessoa. E aí eu acho que é por aí, não sei se eu te ajudei. O que você perguntou foi sobre canais de aquisição, né? Canais de aquisição tem vários.
tendo da sua rede de network, das pessoas que você se relaciona, como o doutor falou aqui, tem do Instagram, tem o tráfego pago, que inclusive vai ficar cada vez mais caro. Uma das coisas que o Léo traz, que o Caio Carneiro, o Flávio Augusto tem falado, é que o custo de aquisição sobre o cliente cada vez vai estar mais caro. Estava falando agora com a doutora Sandra, se ela está investindo, posso falar o valor? 15 mil agora, até o meio do ano ela vai ter que investir 30, porque está cada vez mais caro. E eu estava conversando com ela sobre trafegar gratuitamente. Tem uma maneira que é gratuita, que é você gerando conteúdo, ajudando as pessoas na rede social. Então, do ano passado, de outubro do ano passado para cá, eu me propus a fazer um vídeo por dia, todos os dias, ininterruptos. Chegaram 40 mil pessoas, grátis. E aí, nos vídeos, eu falo o que eu penso, como que eu trabalho, como que eu atendo esse paciente. E o que o doutor Alceu falou, o paciente de high ticket, ele não tem tempo. Ele não vai interagir com você, ele não vai pôr coraçãozinho, ele não vai pôr palminha, mas em algum momento, em algum vídeo, ele vai converter. Tanto é que, por exemplo, o paciente que, igual eu falei, semana passada eu atendi uma de 8 e uma de 36. Essa de 8, ela encantou tanto que ela vai comprar outros. O próximo Botox, ela já vai ser paciente modelo no próximo curso e ela não sai nunca mais, é eterno da clínica. Então, variar os canais de aquisição é muito importante, mas saiba que cada vez mais o tráfego vai ficar caro e o custo de aquisição do paciente também cada vez mais caro. Ou seja, quanto mais rápido a gente se posicionar e estar ali fazendo organicamente, mostrando o nosso potencial, o nosso conteúdo, mais pessoas a gente conecta de maneira gratuita. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta, pessoal. Vou pegar o gancho sobre precificação, doutor Alceu trouxe sobre consulta ali. O que vocês enxergam como erro de uma pessoa que quer se posicionar no mercado? Eu também partilho dessa mesma visão. O paciente de alto valor, pega grandes marcas, você não vê, cara, o paciente de alto valor ele não fica ali se comprometendo, dando like em tudo, até mesmo ele para ele ter 50, 100 mil reais para te pagar, ele precisa produzir, ele tem tempo de produção, né? Então, o que vocês enxergam que é o maior erro, assim? Eu ouço bastante assim, Danilo, eu não consigo, se eu subir o meu valor, eu vou perder pacientes. Qual que é a percepção de vocês relacionada a isso? Na verdade, isso aí é o medo, né? Porque quando você sobe valor, cai a agenda. E aí você tem que entender que não vai ser uma agenda, às vezes, tão cheia ou com intervalo de agendamento grande, só que vai ser de novo. E aí tudo se conecta, uma agenda estratégica, porque agora você vai atender pessoas com mais potencial de investir na sua clínica. Então, eu acho que o maior erro é esse, é o medo de querer subir, perceber que vai cair em agendamento e aí fica sem segurança. Sempre que a gente sobe, eu falo, minha secretária chama Maíra, eu falo, Maíra, nem me conta quem reclamou, o que falaram, que eu não quero saber, porque, obviamente, né, a gente acaba se afeiçoando a alguns pacientes, e a gente sente, pô, aquele paciente não vai vir, então, às vezes, é melhor a gente não saber. Mas eu acho que o maior erro é esse, é querer agenda cheia, ter medo de subir e não compreender que vai reduzir em números, mas, gente, eu atendo muito menos hoje, desde que eu entrei para a mentoria do Danilo, mas muito. E aí hoje alguém até perguntou, quantos pacientes você atende por dia? Aí dá até vergonha de falar, tipo 4, 5, mas o meu faturamento é 6. É muito maior do que era quando eu tinha uma agenda muito cheia, porque é o paciente certo. É isso? Vamos para a próxima? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai lá, doutor. Na verdade, é só compartilhar uma experiência, Danilo, quando falou de canal de aquisição, né? Eu já investi muito dinheiro em tráfego. E achar um cara que faz tráfego é muito difícil. Até porque, até para a venda de curso mesmo, você vai vender, para atingir o seu público, quando atinge 50%, é muito já. Então, o dinheiro cada vez mais está ficando caro. E o Instagram é um funil muito aberto. Então, quando vai fazer canal de aquisição, quem está evoluindo muito é o YouTube, né? Então, hoje, investir no YouTube, porque quando ele pesquisa, ele já pesquisa o assunto que ele quer. Então, já é uma coisa muito mais filtrada. Então, sempre investe no YouTube e de lá você posta o comecinho do vídeo para puxar para o YouTube e no Instagram. E aí o tráfego vai ficar gratuito, você não vai precisar, né? E dando depoimento sobre a história da consulta, quando eu comecei com o Danilo, ele disse, doutor, você não pode ter essa consulta, não. Suba esse negócio aí rápido. Danilo e tal, a gente fica com medo
mas realmente seleciona, como o Disseu falou, seleciona mesmo pela consulta, o cara já chega sabendo o tanto que ele vai direcionar lá dentro da clínica. Muito bom. Vou aproveitar o gancho do que o doutor Fernando trouxe ali. Vamos falar sobre modelo de consulta. Quando eu conheci vocês, era consulta e um procedimento ali, né? Não tinha venda de programas de acompanhamento. O que vocês, qual é a visão de vocês sobre ficar vendendo consulta? Eu vendo uma consulta e depois eu vendo um procedimento isolado. O quanto isso, depois que vocês viraram a chave, o quanto isso limitava o crescimento e após você sair da consulta para avulsa para plano de acompanhamento, qual é o impacto que isso trouxe na clínica? Acho que, para começar, o principal beneficiado com você vender o plano de acompanhamento é o próprio paciente. Porque primeiro ele se compromete ali a manter o tratamento que a gente sabe que não ia ter um resultado mesmo em um mês, né. Pelo menos a maioria dos profissionais que trabalham com a parte de estética e tudo, a gente não consegue dar uma entrega em termos de saúde, de emagrecimento, de reposição hormonal, o que quer que seja, em uma consulta e um retorno. Segundo, que é como o Danilo fala, todos nós já fazemos isso, planos de acompanhamento. A gente acompanha o paciente porque ele fica te demandando o tempo todo. Então, na verdade, é só passar a cobrar por isso. E, o maior ganho que eu vejo para a clínica é a gente gastar menos energia, né, para ter ali aquele faturamento e previsibilidade. Então, é muito mais fácil para a gente se programar em relação à parte financeira, sem dúvida. E a gente consegue atingir um ticket médio bem mais alto também. Quero ouvir o Fernando como gestor da clínica. Fernando, você que olha para o caixa diariamente, o que mudou sair de consultas avulsas para os planos de acompanhamento? Acho que o ponto principal, assim, foco principal quando você monta um programa de acompanhamento é você ter previsão mesmo que você vai receber, né? Então, para você que não correr o risco, né, de às vezes não cair aquele valor para pagar aquela fatura do mês que vem, né, você vender um plano de acompanhamento, você consegue ter essa previsibilidade e consegue aí sanar ali os seus gargalos em relação aos boletos que vão chegar. Show. Então, a previsibilidade muda. Eu acho que a visão do plano também, ela acaba posicionando e trazendo, aí o que a colega perguntou, o paciente de mais alto ticket, porque o paciente que tem mais dinheiro, ele é mais mimado, né? Então ele gosta de estar sendo bem acompanhado. Nós gostamos de entrar numa loja e ser muito mais bem atendido, do luxo, da exclusividade. E o paciente classe AA, ele busca esse acompanhamento. Então, eu acho que você ter esse programa de acompanhamento... um exemplo, esses dias eu atendi um paciente, tem muita condição, então, do agro, e aí ele falou, não, porque eu fui numa endócrina, ela me passou um Monjaro de 5 miligramas, falou para eu usar e voltar daqui 6 meses. E aí ele engordou, não aconteceu nada, e falou, não deve prestar esse remédio. Eu falei, não é, mas porque dentro de um contexto isolado não vai fazer sentido. Então ele tinha um dinheiro, mas não tinha um acompanhamento. E aí é o que a gente deu, e aí ele manda um amigo, que manda outra pessoa, porque aí ele tem resultados. E um outro detalhe, o paciente que está toda semana, ou pelo menos a cada 15 dias na sua clínica, ele está vendo os outros serviços. Então aí você consegue girar, né, criar outras unidades de negócio, para quem ainda não tem, e você acaba fazendo o paciente consumir mais, porque ele está ali vendo, ele está conhecendo, ele senta ali, conversa com alguém que está fazendo uma tecnologia, nossa, sério, aqui tem, e aí você começa a girar mais ele ali dentro. A gente tem que manter o paciente dentro da clínica. Pega o microfone, Doc, por gentileza. Que outros serviços tu oferece para os teus pacientes? A gente tem injetável, temos implantes, né, hormonais, quando necessário, a gente tem tecnologia para estética corporal e tudo relacionado à estética corporal, preenchimento, bioestimulador de colágeno, protocolos para gordura, temos acompanhamento nutricional, acho que eu estou lembrando é isso. Eu tenho uma dúvida quanto à saturação da agenda com os planos. Quando chega um momento que você tem que dar assistência para os pacientes do plano, você tem que reatender, tem que ter vaga para eles e você já está lotado. Mas o paciente do plano, ele demanda muito menos tempo, porque ele está sempre ali. Então, por exemplo, hoje, cada vez eu tenho... O paciente, às vezes, vai semanalmente, mas não vai passar comigo todas as vezes. Ele vai estar com a equipe.
Então a equipe vai lá, lá na minha clínica a gente faz avaliação física por um método diferente, chama Body Metrics. E aí ele vai lá, faz, as meninas mandam no WhatsApp alguma coisa, só, doutor, perdeu tanto, quanto de dose que vai fazer, o que vai fazer? Eu já mando, então ele não precisa ficar passando sempre com você. Se ele sentir que ele está lá na clínica sendo cuidado pela equipe, que a equipe vai lá, comunicou, doutor falou para fazer isso, dá tudo certo. Às vezes, ele tá até lá no injetável, por exemplo, eu entro e vou lá, converso com eles ali, deitado, rapidinho. Então, ele não demanda tanto tempo de consulta igual uma consulta habitual. Então, não atrapalha assim, não. Dá para organizar. Vou fazer uma pergunta aqui, por gentileza, para a doutora Nádia. Os pacientes recorrentes na área de harmonização, eles sempre honram a consulta em cada vez que eles vão? Por exemplo, não necessariamente em plano de acompanhamento, mas um paciente que faz um procedimento, exemplo da pessoa que foi, que pagou os 8 mil. Vamos supor que ele tenha parte, não sei como é que funciona o seu atendimento, mas parte desse protocolo tem parte consulta e parte procedimento. Eu não sei como é que é essa abordagem, mas o que vocês acham sobre a validade de ter parte da consulta dentro do plano de acompanhamento? Ou seja, a consulta estar dentro do protocolo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a experiência do cliente em relação a toda essa jornada, seja ela, no caso aí da joia que você mencionou, que eu queria entender um pouco mais sobre isso. Boa. Tá. Lembrei. O TDAH. Ó, palavras do nosso mentor Danilo. Consulta é consulta, procedimento é procedimento. Essas duas coisas não devem se misturar. Então, assim, ó, o que tem dentro do nosso meio da harmonização? Ah, mas vai descontar no procedimento? E o que o doutor Alceu falou, você educa esse paciente. Então, vai ter uma mensagem escrita, ó, você vai passar por essa jornada, por essa outra. Em seguida, você vai receber um presente. Tem uma área de degustação. Qual a sua comida preferida? E isso é para todos os pacientes. Se pagou 8 mil, se pagou 36, vai ganhar joia, vai passar pela experiência, ela vai postar. Então, o protocolo, ele não muda. Quanto mais você executar o protocolo à risca, o script à risca, mais isso se torna corriqueiro dentro da clínica e funciona muito bem. Ô, Doc, você falou sobre joia. O que que é a joia? Explica para o pessoal. Então, é assim, ó, gente, a pessoa, ela tem que ser surpreendida. O que eu mais gosto de ouvir dos pacientes que vão na clínica é: meu Deus, isso aqui não é para mim. Eu adoro. Isso aqui não é para mim, isso aqui vai ser muito mais caro do que eu estava imaginando. Então, se ela teve aquela experiência, uau, logo no começo, ela já está com 2 gatilhos aí na mente aí já. O gatilho da reciprocidade e o gatilho da gratidão. Meu Deus, eu nunca fui tratado dessa maneira aqui. Ela já sabe que ela vai pagar caro por aquilo ali. E não vai achar caro. Eu já ouvi várias vezes: meu Deus, vale muito mais. Vale muito mais. Não imaginei que ia gastar um valor de uma cirurgia plástica, mas muito bom, porque eu não tive que cortar o meu rosto. Então, é basicamente por isso. Respondi? Respondeu? O Danilo perguntou da joia. A joia eu dou de presente para as minhas pacientes logo lá no início, tem a bandeja montada. Gente, não é depois, não é no meio, não é na entrada. Na entrada. E é uma joia Vivara. Só que agora eu tive umas outras ideias e eu copiei de um cirurgião plástico de Goiânia, o Dr. William Pires. Teve um dia, eu vou muito em clínica, tá, gente? Para bisbilhotar. Sim, eu pago a consulta e eu vou. Eu pego as. Qualquer hora vai aparecer isso aqui. Tô brincando. Eu vou mesmo, vamos sim. Eu bisbilhoto as clínicas. Eu quero ver a experiência, um tá tocando piano. E desse cirurgião plástico, ele ofereceu para uma blogueira só. Ele não fazia para todas as pacientes. Eu falei, poxa, que bacana, eu ia adorar. No dia que eu reservei para mim, para me cuidar, oferecer uma joia. E eu comecei. Então, toda paciente que chega na clínica, ela tem a bandeja dela. Não existe isso aqui, ó, gente. Você aceita um cafezinho? Gente, isso é horrível. Parem de oferecer coisas para o paciente de vocês. Não. Gente, quando a gente é criança, que a gente vai na casa da tia da gente, o que a mãe da gente fala? Não pega nada.
Aí o menino tá morrendo de fome, querendo comer, a tia oferece, ainda olha para a mãe ainda. O seu paciente, gente, é cultural, é a mesma coisa. Se ele chegar lá, ele senta, ele tá esbaforido, ele tá cansado, pegou uma pirambeira no trânsito para chegar na clínica, teve que pegar a baldeação, não sabia onde que fazia recepção e tudo. Aí ele chega lá, senta, vai mexer no celular, não teve percepção nenhuma de valor. E aí ele tá ali naquele ambiente, a gente entrando, a gente saindo, e não teve aquela percepção. A gente tem que conscientizar como o paciente chega, tem uma plaquinha com o nome dele, fulana de tal, parabéns por não se deixar em segundo plano, você está aqui no ambiente seguro, a gente vai cuidar de você. O café já está pronto, já está sendo servido. Se ele não quiser tomar, não estou nem aí. Tá lá para ele, tem uma fatia de bolo, tem uma saladinha montado para ele vai apreciar aquilo que ele desejar, mas ele sente que aquele ambiente ali é para ele. E o presente também está na bandeja, e aí o time, ele é orientado e treinado para trazer a consciência. Não é assim: "Ó, gente, pegou a bandeja, fulano, senta aqui, é sua". Não. A todo momento vem alguém da recepção e fala: "E aí, fulano, gostou do presente? Tá gostoso o bolo? Cafezinho daqui é legal, não é? Você gostou do cafezinho?". Você é cafezeira também? A doutora Nádia ama café. Então, você não é só deixar a bandeja lá, você está todo momento falando para esse paciente que ele está numa experiência que é diferente e que ele vai gastar. E assim, a experiência, eu acho que ela sempre começa quando o paciente entra em contato com a clínica já no atendimento, né? Na forma da abordagem, no tempo de resposta. Eu acho que a gente vive num mundo muito mais dinâmico, né? A gente pede um Uber, se demora 10 minutos, a gente cancela e pede outro. Do mesmo jeito, é a urgência, ainda mais do público A, de ser respondido rápido, com educação e ser ouvido. Então, acho que começa ali. E aí, você falando da experiência, ela começa com o cheiro da clínica. E assim, marketing, gente, é isso. É você pegar um produto que parece comum e fazer ele ser muito mais especial. Então, eu falo para as meninas lá, eu também sou cafezeiro, então eu sempre compro café especial, moe lá na hora e tal. E eu falo, mas se vocês não falarem, o paciente não vai saber. Ele vai achar que é um café bandeira aqui normal. Aí eu falo, não, ó, você gostou do café? Como ela disse, doutor, o senhor gosta muito, esse aí é do interior de Minas, tem notas de não sei o quê. Aí elas têm que ler lá no negócio para saber. Então, assim, para você que tem que mostrar e gerar percepção de valor das suas coisas. Porque se você não gerar e não acreditar, não adianta, né? Vai passar batido. Então, é ser intencional, de novo. Se a gente não for intencional, a gente vai estar no destino, né? O destino vai nos decidir por nós. Muito bom. Ó, pessoal, observem que eu vou jogar uma pergunta na sequência, que é duas especialidades diferentes. Em momento algum, eles falaram que o diferencial deles, o doutor que trabalha com emagrecimento, por exemplo, ele falou que o diferencial dele é a tirzepatida, e a doutora Nádia, em momento algum, falou que o diferencial dela é o Botox na harmonização. Se você coloca o peso de toda a sua jornada em cima de medicamento, você está transferindo a sua autoridade, o commodity. Botox, qualquer um na esquina tem Botox, na farmácia tem tirzepatida, que é a briga que a gente muito escuta. E aí eu quero jogar aqui a pergunta para vocês, docs, que é o seguinte: vocês já trouxeram um pouco dessa visão dentro dos programas de acompanhamento, e aí quem não estiver anotando, gente, anota. Qual é o diferencial de vocês dentro de tudo aquilo que vocês entregam, que vocês sentem que o paciente vira a chave dele, que fideliza ele, que para ele é o ponto de virada e faz com que ele queira continuar a jornada com cada um de vocês? Eu acho que os programas faz eles se sentirem cuidados, que eles estão sempre ali, e eu acho que dá mais resultado, Daniel. Porque o paciente que está sempre ali, vamos pensar no emagrecimento, a pessoa precisa sempre estar motivada, né? E nós, seres humanos, é igual aqui, né? A gente sai animado, ao longo das semanas, a gente tem que buscar uma motivação. Eu falo que quando reúne com o Danilo, no outro dia parece que você vende muito mais, pode observar. E aí depois você vai cair, aí tem outra reunião, e aí você vai motivando. Então, eu acho que os planos de acompanhamento, a grande virada é essa, é o paciente perceber que ele tem muito mais resultados do que o acompanhamento solto e ele se sentir seguro. Ele sabe que o tempo inteiro ele está ali, a gente está acompanhando, a equipe está sabendo do caso dele. E aí a gente vai criando uma coisa que também eu acho que é uma tendência, que é o senso de comunidade.
né? Isso também é importante, isso é uma tendência do mercado classe A de luxo, é se sentir pertencente a uma coisa. Ele não vai só na clínica, mas lá no meu caso, eu falo, né? Ele é parte do Instituto Essência, ele se sente em casa. Não é à toa que Louis Vuitton, né, faz passeios de navio e leva os melhores pacientes. Então, eu também recomendo isso. Aí eu já estou entrando em outro tema, mas é mais ou menos aí. Os pacientes, os nossos pacientes, eles estão pedindo para serem acompanhados. Eles estão pedindo, me acompanha. Sabe como que vocês sabem que o paciente de vocês está pedindo para ser acompanhado? Quando ele fala assim, ó, e agora, doutor? E agora? Depois que eu fizer isso aqui, e agora? E depois? O que vai ser depois? Ele não quer, ele está te pedindo para ser acompanhado. Então, o plano de acompanhamento faz ele ter essa noção de pertencimento e estar dentro dessa comunidade ali. E fora que é um paciente que ele tem um custo para você de aquisição muito menor, porque ele já está aquecido. Você já aqueceu ele para o ano todo. Ao passo que se você vender um protocolo agora de 3 ou 6 meses para esse paciente, ele vai embora. Você vai ter que reaquecer de novo esse paciente. Então ele fica, a gente chama de deadline, né? Esse paciente pode cair na deadline por uma falha da secretária, não fazer o follow-up e esse paciente se perder. Vai em outra clínica, vai em outro lugar, se perdeu. Ao passo que se você vender para ele o protocolo fechado de 6 meses, de 1 ano, ele vai estar aquecido o ano todo, ele vai ter a liberdade de só saber que ele vai na clínica e vai receber o protocolo dele. Então, fica muito mais fácil. Porque vender para quem já está junto com a gente é muito mais fácil do que para uma pessoa nova. Danilo perguntou o diferencial, né, do meu plano de acompanhamento, e modéstia à parte, o meu diferencial sou eu. Legal. Sou eu, a minha jornada, porque o que tem de medicação que eu ofereço dentro do protocolo, tem, claro, toda a assistência, que é o que a gente fala ali para o paciente. Mas, enfim, hoje em dia, com tanto de farmácia que tem por aí vendendo, e eles querem mais é vender, eu vejo muito isso. Tem muitas farmácias que não têm o rigor de vender para médicos ou para clínicas. Vende para qualquer pessoa que faz contato. Hoje em dia é muito fácil o paciente ter acesso a essas medicações. Sejam medicações seguras ou medicação que o vizinho está vendendo, qualquer pessoa vende Dizepatida hoje em dia, então ele consegue adquirir aquilo ali. E aí ele vai saber que no seu plano lá teria um ácido alfa-lipóico, ia ter um triometilador, enfim, ele mesmo tem um contato lá da farmácia, ele compra. Eu vejo muito essa situação hoje em dia, né, lá onde eu moro, acontece isso muito com os meus pacientes, chegar, ai, mas ou porque é uma enfermeira, ou porque tem todo mundo hoje em dia tem um parente que é médico, um amigo que é médico também consegue comprar, e falar isso: "Ah, eu consigo comprar essas medicações, o que que seria para eu usar?". Então, o que que eu tenho, abordado com esse paciente na hora de vender um plano de acompanhamento, e eu vejo isso claramente. Esses dias mesmo, eu atendi um casal, né, era o marido e a esposa. E o marido fez o protocolo todo na clínica, e a esposa é uma paciente minha já antiga, mas daquelas que dão trabalho, e o irmão dela é médico, ela quis comprar medicação e ela mesma se aplicar. Ela comprava a Dizepatida lá e era a mesma do mesmo laboratório que eu trabalho na clínica. Resultado, o marido teve um excelente resultado e ela? Não. Então, assim, eu não precisei falar nada. E a diferença é justamente essa. O simples fato do paciente saber que ele está sendo acompanhado, que toda semana que ele vai lá, a gente vai medir, a gente vai pesar, a gente vai puxar a orelha, a gente vai ajustar. E que se ele tiver qualquer problema, ele está num ambiente seguro, eu que vou monitorar, eu que vou resolver aquilo ali. É isso o plano de acompanhamento. É o resultado, é a segurança, não é a medicação, não é a tecnologia. Então, é a minha experiência, é a minha jornada. Então, eu acho que ao vender um plano, a gente tem, claro, a experiência do cliente ali conta muito e isso agrega muito valor. Mas o principal, eu acho que é o profissional, né? Muito bom. Eh, em cima disso que a doutora Aline trouxe, pessoal, esses dias para trás, conversando com uma mentorada, ela não pôde estar presente, porque esse final de semana é aniversário do filhinho dela, então por isso que ela não está aqui. Sobre experiência e sobre jornada, eu vou dar 2 exemplos. Ela é nutróloga em Campo Grande, a doutora Patrícia Supimpa. Os mentorados, depois vocês deem uma olhada no perfil dela, sobre criação de comunidade que o doutor Alceu trouxe. Ela levou os pacientes dela numa vinícola. O que isso tem a ver com programa de emagrecimento? O que ela está criando dentro desse ecossistema dela de pacientes? Senso de pertencimento.
uma estratégia totalmente disruptiva, concorda? Totalmente disruptiva. Andaram de balão, gente, fizeram um regaço. Eu sei que foi um negócio assim, totalmente fora da curva. Aí ela tem essa galera dentro de um grupo com outros potenciais pacientes, que faz com que gere desejo nessas pessoas em estarem inseridas nesse ambiente. Então, o paciente de alto valor, gente, tem um amigo secreto aí no final do ano, amigo secreto de Rolex. Ó a brincadeira. Amigo secreto de Rolex. E aí, assim, aí tem, depende do teu nível, tem dos Patek da vida, tem os cara do jato, tem os cara do super esportivo. Comunidade. Isso é muito forte. O paciente de alto valor, ele está habituado a esse ambiente chamado de confraria, vamos por assim dizer. Isso foi o que o doutor Alceu trouxe ali. O segundo ponto que a doutora Aline trouxe, que eu ouvi de uma doutora, e isso é posicionamento. Quanto é, doutora, se eu tirar essa medicação, se eu fizer isso na farmácia, se eu fizer com meu amigo que é médico, quanto fica o plano de acompanhamento? O plano de acompanhamento fica o mesmo valor. Eu ouvi isso de uma doutora. Sabe por quê? Aí eu falei, interessante, doutora, me fala mais. Ela falou, porque eu não vendo medicamento, eu não vendo tecnologia. Eu estou vendendo, o que você está comprando é a minha expertise. Você está me comprando como profissional, me levar do ponto A para o ponto B. Porque às vezes o paciente ele pega o teu orçamento, aí ele fala assim, beleza, a medicação aqui eu consigo fazer, eu vou economizar 5.000. Só que é igual a doutora falou. Teve um paciente que tomou a mesma medicação e não teve resultado, e o paciente dela que estava em plano de acompanhamento teve o resultado. Ou seja, a importância de você se posicionar. E não ter o medo de trazer para o paciente o nível de consciência que se ele comprar lá na farmácia, ele vai resolver o problema dele, que é só a medicação. Pegando um gancho em cima disso, aí eu quero começar pelo Fernando aqui. O que você viu, Fernando, que acelerou o crescimento de vocês, não só de resultado financeiro, a gente falou um pouco de agenda, né? A gente falou de PDCA, mas o que para vocês, assim, vocês começaram, vou usar entre aspas aqui, sair ficar patinando ali a hora que vocês viram que começou a engrenar. O que na tua visão foi o pulo do gato e que você recomenda aqui para o pessoal? Eu acho que já até mencionei. O pulo do gato para a gente, na minha visão, dentro do Instituto Eleve, foi o alinhamento da equipe. Você conseguir alinhar, pegar a galera e colocar no mesmo liame subjetivo ali do seu pensamento, do que você quer alcançar. Então, acho que aqui, assim, tirando todas as ferramentas que foram apresentadas, né, que foram discutidas pelo Danilo, que foi tentado repassar por nós e até a gente também compreender, eu acho que o alinhamento da equipe, todo mundo ali segurando na mão do outro, foi o diferencial. E fala mais, o alinhamento de equipe é só jogar no grupo? Faz? De forma alguma. Conta para o pessoal como vocês fazem. Bom, lá, o que eu faço? Né? Eu sou um gestor, que eu tenho outras atividades também, e que eu vivencio todos os pepinos, os problemas, os abacaxis da clínica, e eu sou chamado para resolver esses problemas também. Né? Então, eu chego no instituto, eu visito cada criaturinha, cada ferramenta, cada engenhoca que eu chamo ali, né? Cada engrenagem da instituição para funcionar. Então, eu vou na técnica, converso com ela. Eu vou nos serviços, a copeira e serviços gerais, converso com ela. Aí eu vou na parte de vendas, que é a Mercy Kelly, né? Que ela vai me passar como é que está sendo ali os fechamentos, né? E eu vou na minha administradora também, que a gente tem uma administradora que fica localizada financeira, né, que é a Gleice, e vou conversar com ela. E ela geralmente está ali 24 horas também por dia, então ela escuta tudo e me passa. Então, a partir dessas escutas, e vou, né, na minha esposa aqui, que é 24 horas por dia, durmo com ela todos os dias,
Então, a gente escuta isso tudo, né? Coloca dentro na mesa ali e vê o que a gente pode mexer para melhorar. É dessa forma que a gente faz. A gente implementou de fato as reuniões, porque tinha aquele negócio: vamos fazer reunião. Quando der, faz, né? Uma semana dava certo, na outra não. Então a gente fixou o horário. Nesse horário, afasta a agenda, não é para ter ninguém, porque era aquele horário da reunião, mas continuava tendo atendimento. Uma participava, outra não. Toda hora tinha que interromper. Então agora a gente realmente para o atendimento para fazer a reunião, para todo mundo estar presente e fazer esses alinhamentos. E o Fernando, ele faz um one-on-one com as meninas, para entender em que momento elas estão, as dores pessoais dela, o que elas estão achando do processo, as dificuldades que elas estão tendo na implementação de cada, né, de cada etapa ali do processo. Com a nossa closer, ele chega a sentar com ela, pedir para ela vender, fazer uma demonstração de como que venderia. Assim que a gente começou, ele fez isso, né? Nas primeiras aulas ali, que já estão disponíveis na plataforma, sobre estratégia de venda e tudo, colocou ela para assistir. Depois que ela assistiu tudo, ele chegou lá e falou, entregou uma caneta para ela e falou: Kelly, me vende essa caneta. Ele chegou para mim e falou assim: lascou. Eu falei: "O quê?" Assim, não vende nada. Desse jeito aqui nós não vamos vender nada, tá péssimo. Então, assim, a nossa closer não tem o perfil de vendedor, não tem o dominante do perfil ideal de vendedor, então é uma pessoa que nós estamos realmente treinando para a venda. Ela tem se esforçado muito, né? Tanto que quando o Danilo apertou ela, a clínica já estava fechada. Eu nem sei de onde que ela arrumou essa venda, mas ela é aquela pessoa que corre atrás. Ela tem evoluído muito, que tem feito a gente investir nela, mas a gente entender que isso é uma coisa, é um trabalho diário. É todo dia. Se a gente para um pouquinho, tanto que aqui a gente identificou um monte de coisa que, desde o primeiro dia, a gente está falando: vamos fazer isso, por exemplo, prova social. Acho que na primeira reunião o Danilo já falou da importância de prova social. Eu comprei o Danilo pela prova social, né? E a gente falou desde o início, acho desde a primeira mentoria: vamos implementar isso, vamos colocar a prova social ali na hora de fechar a venda, ela abrir o computador ou um tablet, mostrar para o paciente e tal. Pergunta: tem prova social? Até hoje não, gente. Então, assim, nós também estamos evoluindo todo dia. E tá ali nas coisas que é para eu fazer segunda-feira, prova social. Então, é uma coisa que todo dia você tem que estar revisando o processo e vendo o que está faltando, porque o negócio não fica redondo assim. Ficou, não, então está tudo bem. Todo dia você tem que estar checando os processos, que vai ter alguma coisa para melhorar. Doc, deixa eu te fazer uma pergunta. Que esse é um desafio de 90% da sala. Parar para fazer alinhamento com a equipe, parar para fazer gestão, né? Você falou que você trava a agenda da clínica, a clínica para você fazer isso. Isso, quando você para fazer gestão da clínica, você considera que você perde? Você está perdendo dinheiro quando você para fazer gestão da clínica? Qual que é a sua visão em cima disso? Não, de forma nenhuma. É um medo que eu acho que todos nós temos. A ideia que a gente tem é essa, né? A gente sabe que nosso tempo é dinheiro, é o nosso recurso mais esgotável. Então, quando a gente pensa, e eu vejo até pelos hot seats mesmo, né? Que são ali no amanhã e tal, e a gente fica assim: nossa, mas toda terça-feira, 1h30, né? Poderia estar fazendo alguma coisa. Mas não, gente, a gente não perde dinheiro, porque é isso. Aquele tempo que você está ali deixando de atender um paciente, mas o que você vai ganhar na semana. O que a gente faz na reunião? A gente faz justamente a agenda estratégica da semana seguinte, faz ali aquela revisão de tudo, levantamento do PDCA da semana, essa prospecção de quanto que a gente, né? E, e é aí onde você consegue fazer os ajustes para você trabalhar menos e faturar mais. Então, se você deixa de fazer isso achando que você está perdendo dinheiro, é tiro no pé. Ótimo. Muito bom. Querem complementar? Gente, ó, eu tô cego do tempo aqui, tá? Eu não tô vendo o tempo, não. Então, vocês me levantam a mão e bora. Vai, doutor. Voltando ao que você falou do que mais mudou, e aí eu até te agradeço, que foi algo que você mudou em mim, e aí eu até quero te honrar por isso, que é a visão do vender. Porque quando a gente começa com o Danilo, a gente assusta, né, gente? Que fala assim: nossa, mas é muita venda, cara. Esse cara é louco. Não é assim e tal, ainda mais, né, eu tenho uma formação tradicional, a gente tem essa questão de sacerdócio, medicina e tal.
Então, aí primeiro você estrutura um plano, né, de acompanhamento. Você fala assim, cara, mas como assim? Mas aí quando você começa a ver que, na verdade, você está vendendo algo, foi o que o Léo falou hoje cedo, você tem algo a oferecer, o cara vai pagar por isso e você está dando o seu melhor. Não é errado vender. Então, para mim, pelo menos, algo que mudou muito, que você me ajudou muito, é quebrar essa crença limitante que vender é errado e de que eu estou sendo mercenário de forma alguma, né? Eu estou entregando o meu melhor, eu estudei por isso, existe uma estrutura para que isso aconteça e o paciente está recebendo o resultado que ele foi ali buscar. É como a gente vai numa loja, em algum lugar, e é uma moeda de troca, isso é natural. E os dentistas têm muita facilidade já para venda, né? Porque eles, não sei se vocês aprendem na faculdade, vocês passam orçamento, não é não? Mas é a mesma? Ah, eu tinha uma visão diferente. Mas eu acho que vocês, no geral, são melhores para negociar. Monólogo. Não, eu tenho a minha gestora que vende, mas eu falo uma coisa, a venda ela acontece dentro do consultório. Então, assim, não que eu costume falar muito de valores, o Danilo defende um pouco isso. Quando o paciente pergunta o valor de alguma coisa, eu falo, mas eu não fico falando muito de valor, mas eu já explico tudo que vai ser. E ali é a hora que você tem que convencer. Ele já tem que sair dali convicto só para chegar lá, negociar a forma de pagar. Então, eu acho que a venda ela tem que acontecer lá dentro. Talvez não de valores, mas de explicar para ele o processo, o que ele está comprando e onde ele vai chegar com essa aquisição. Então, aí é outra crença, isso me ajuda a quebrar. Falar de valores é difícil, Quem eu vai não acho quebrar é fácil. o neurocientista, ou senão o próprio Danilo quebra essa É o crença. Danilo, água mole, pedra Já que dura. já que o paciente tem que sair com tudo certinho e alinhado para fazer o fechamento, sua forma de pagamento, por que já não conversar com ele sobre valores e só passa o Pix, ou se não, cartão de crédito ou alguma coisa do tipo? Já decidido, ó, o acompanhamento é X valor. Agora só Você tá certo, eu Então, não sei. Me parece, na minha visão, que é mais elegante, assim, ter alguém apresentando, um processo a mais, tô gerando mais valor, mas talvez seja a minha mentalidade, não sei se alguém quiser compartilhar e me convencer do contrário. Eu faço exatamente assim. ótimo, Nádia, Eu vendo. parabéns. Isso. Eu vendo. Eu não quero que esse paciente tá tudo certo, mas eu não quero que esse paciente esfrie, desvie, faça curva. Não, ele vai fechar. Vai ser Pix ou cartão, bora. Aí eu chamo a, a, A a maquininha closer. fica lá do seu ladinho também ou não, Nádia? Fica, mas eu não pego nela. Ah, tá. Nem tanto, né? Eu vendo ali, fica tudo ali, claro, ali embaixo. Eu, então tá, fulano, vai ser Pix ou cartão, tá? Beleza, tá? Não tem tudo no cartão, negocia. Então, eu falei assim, então beleza, ó, isso aqui eu não entendo nada, vou chamar aqui, então, a parte financeira, que ela vai finalizar com você, ok? Chega a gestora financeira, e aí eu faço um mapinha mental com ela. Eu boto a foto da paciente lá no computador, na tela grandão, e eu vou contar para a pessoa que vai finalizar a conversa que eu tive com ela. Ô, fulana, Cássia, né? Cássia, olha só, a fulana de tal, tá com queda, tá caindo, emagreceu demais. Então eu vi que eu vou precisar fazer isso aqui nela. Nós vamos ter um plano de acompanhamento. E aí ela passou para mim aqui que a forma de pagamento será essa, ok? Aí você faz aí para ela, fulana, ó, ainda vou sair, ainda toco no ombrinho dela, fulana. Finaliza aí com a Cássia. Daqui a pouco eu volto pra gente já começar, tá bom? Pronto, fechou. Ó, o que que é importante de vocês avaliarem? Lá o doutor, ele tem uma pessoa na equipe dele para fazer e ele está performando. A doutora Nádia se sente segura a fazer, está performando. A doutora Aline e o Fernando têm um terceiro na equipe, que é a Kelly, está performando. O grande quesito é, se você não domina, tenha alguém que domine. Eu, Danilo, eu não delego até o presente momento. Vai chegar um momento que, obviamente, eu não vou dar conta de fazer todas as vendas. Vocês vão entrar por outros canais. Mas todo mundo aqui passou por mim no processo da venda. Então, Doc, você vende, você se sente seguro? Ótimo. Eu acho mais elegante. Ele tem a Roberta lá. Para quem está no grupo, vê, a Roberta divulga lá os valores de programas que eles vendem. Então, nós falamos um pouquinho ontem, né? Você precisa ser bom em identificar e também é nobre você reconhecer e falar assim, cara, eu poderia até fazer, mas eu acho que eu não vou sair tão bem. E aí você ter o discernimento de alocar naquela função
uma pessoa que tem uma aptidão na qual você não tem e que faça o seu negócio performar. Médico vender, o dentista vender, tá certo? Tá. O médico e o dentista não vender e terceirizar para um outro profissional, também tá certo. Vamos lá. Aproveitando esse gancho, né, nós estamos falando, todos que estão aqui, eu acompanho vocês, eu sei o quanto vocês investem, estão em mentorias, estão em congressos, estão viajando constantemente. Mas o que eu queria provocar aqui de vocês é como visão de longo prazo. Por que que vocês acreditam que, assim, ser bom só tecnicamente muda o resultado da clínica? Vocês acreditam nisso? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, o que que vocês que estão vivenciando essa jornada já de aprender sobre vendas, aprender sobre gestão, o que que muda de um médico bom tecnicamente para um médico, um dentista que é bom tecnicamente, mas também sabe fazer vendas e gestão? Bom, sobre só ser técnico se resolve, eu acho que a resposta está na quantidade de mentorias, né, de mentores que estão tentando vender para médicos. Eu acho que já é um conhecimento, um senso comum que o médico não entende nada ou muito pouco de gestão e de vendas, né? São coisas que nós definitivamente nem ouvimos falar na faculdade. E ao contrário, nós somos, na verdade, levados a acreditar que não, que isso não é para médico, que médico não vende, que médico não fala de dinheiro. Enfim, é como se o sacerdócio fosse pagar a conta, né? Então, não basta ser muito bom tecnicamente, isso não vai garantir que você vai ter uma agenda legal, que você vai ter atender um público bom e muito menos que você vai ter o faturamento que você deseja. Eu acho que não, né, na resposta acho que é óbvio, assim, porque você ser bom tecnicamente e o mundo não souber disso não adianta, então acho que entra o marketing. Um terceiro ponto que se conecta a isso, eu acho que é a questão da gestão, né, às vezes você é bom, você divulga isso com marketing, que é uma lupa, mas você não tem gestão, não faz caixa, não organiza, a clínica tá bagunçada e você se perde no meio desse caminho e quebra, enfim. Então eu acho que e aí, o que você perguntou, né? A diferença. Eu não gosto de planilha, detesto número, não gosto de gestão, não gosto, detesto. Só que eu me vi na necessidade disso, porque não gosto, então não posso empreender. Porque se eu não conhecer todos os processos do meu serviço, vai ser muito fácil alguém me passar a perna, vai ser muito fácil ter só uma pessoa responsável por isso. É muito mais fácil duas, três, porque são visões diferentes, resgatando ali quando algo está errado, reforçando quando algo precisa ser feito. Então, não tem como. E aí, engraçado que eu começo a gostar um pouquinho mais. Mas, então, acho que é essencial. Então, acho que ser técnico é a nossa obrigação, né? A gente precisa ser bom e entregar isso bom. E aí, o plus é ser tudo isso. E não é fácil, mas é possível. A gente não vai muito longe, né? A gente tem dentro da família pessoas que têm, poxa, isso é maravilhoso, é louvável. A pessoa tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e é funcionário. Uma única venda que qualquer um de vocês fizerem para um paciente é maior que o salário que se ganha. Então, essa obesidade de tecnicismo intelectual, ela é importante, mas ela precisa ter vazão. Eu vou fazer um mestrado, vou fazer um pós-doutorado, um curso tal. Tá, qual ponteiro que vai mexer na minha vida, no meu faturamento? Porque não tem como ser romântico. O Danilo fala, né? Amor não paga boleto. Então, a gente precisa, tá, vou fazer um curso técnico, ok. Semana seguinte eu preciso pegar esse dinheiro de volta, preciso dar vazão, preciso vender, preciso fazer os ponteiros girarem dentro da clínica com esse curso. Não engavetar e não ser um acumulador de certificados sem isso ter vazão através das vendas. Show, muito bom, muito bom. Vamos caminhar para o fim agora, transbordar na vida de quem está aqui, Docs. Para quem ainda não entrou na mentoria, o que você falaria para essa pessoa? Se paga, o dinheiro volta, foi só mais um na vida de vocês? O que vocês têm para falar a respeito da Doc AAA? Vou começar, porque quando eu entrei, eu fiz a reunião com o Danilo e também eu vim por prova social, né? Porque ele era mentor de algumas pessoas que eu conhecia.
Aí fiz a reunião, tal, dei trabalho também. E aí ele falou: "Não, mas o que que você quer?" Eu falei: "Não, tá bom, então eu quero que aumente o meu faturamento uns 20, 30%". E aí, óbvio que ele fez o diagnóstico, viu que tinha muitos erros e que seria muito possível. Ele falou: "Não, isso aí é tranquilo". E realmente foi, assim, eu não tô ganhando nada com isso. E a gente dobrou o faturamento de fato. A Roberta não tá aqui hoje, mas a Ana tá e pode falar que isso é verdade. Então, o que eu tenho para falar é que façam, porque o que o Danilo faz, e assim, eu até fiz o curso outros cursos, tal, de gestão, é muito diferente, né? Porque o que ele ensina é a cultura de vendas. Não é só sobre gestão, é sobre a mentalidade de vendas. E hoje o Léo falou muito disso. No final das contas, é tudo sobre as nossas crenças, a nossa limitação, a gente acreditar ou não. E é isso que você faz toda a diferença. Eu acho que essa mentoria é brilhante, porque ela desenvolve essa quebra de preconceito de vendas, ou para quem não tem preconceito, potencializa isso em você e aí a gente consegue ter resultados. Todo mundo entra aqui para aumentar faturamento, melhorar faturamento, e isso vai acontecendo junto com organização, com gestão, com contratação de pessoas boas, e o Danilo passa por tudo isso. Porque, né, eu lembro quando a gente foi contratar a secretária, tudo no início, eu tinha saído de uma sociedade, e aí ele passou os formulários para ver se era a pessoa ideal. Isso faz muita diferença. Porque, né, tem pessoas que você vai apostar, igual ela estava fazendo com a closer dela, e vai treinar porque você vê que tem capacidade, mas tem outras que ela não serve para essa função. E aí a gente vai ter que saber identificar e resolver. Então, o meu depoimento é que quem está com dúvida não precisa ter dúvida. A gente tem medo, né, de pagar a conta. Mas vai, pisa que Deus vai dar o chão e com certeza você vai prosperar e vai dar certo, gente. Sem investimento, a gente não consegue nada em tudo na nossa vida, né? Tudo você tem que acreditar, só porque assim, tem que executar. Não adianta. Eu sou chato, tava falando com eles na hora do almoço. Eu entrei e falei para as meninas, ó, tô pagando uma mentoria que é cara, um alto valor, um cara de São Paulo. Quanto você pagou, doutor? Pois é, eu não lembro. Foi Você vê tanto que eu sou ruim de número, eu não lembro mesmo. Foi 50 e pouco? Acho que foi 60, não? 60 mil? 50 e pouco ou 60. E aí, eu falei, é para vocês fazerem tudo, gostando ou não, porque eu sei que todo funcionário tem resistência. Ah, mas quem que é esse cara que tá entrando aqui? Nem conhece o nosso serviço, não sei o quê, vai mudar tudo. Mas eu falei, não, mas vai fazer. Vamos PDCA, vamos fazer. Por isso que eu sempre fiz questão de fazer tudo junto. Porque aí quando eles passaram a acreditar, aí elas ficaram fã do Danilo, aí já vira bagunça. Mas é isso, então eu recomendo demais. Para quem não entrou, entre. Muitas vezes, se o impasse for financeiro, a mentoria você não vai pagar com o dinheiro que você tem hoje. Você vai pagar a mentoria com o dinheiro novo que vai entrar. Então, a decisão é com o seu eu do futuro, não com o seu eu de agora. É com o eu do futuro mesmo. A decisão muda tudo. Essa troca aqui, estar junto aqui dessa quantidade de profissionais maravilhosos aqui, isso aqui não tem preço. Porque você conhece uma que está montando a clínica, outra que está performando na parte da gestão, do acompanhamento, PDCA. Isso aqui é riquíssimo. Eu falo porque hoje eu estou dentro de 2 clubes, né? Tanto aqui da Doc Triple A quanto da SHP. E o network é uma coisa maravilhosa. Aqui dentro dessa sala podem sair negócios, podem sair sociedades, podem sair grandes parcerias aqui e assim por diante. A gente vai se ajudando, é um ecossistema saudável. Então, para quem não entrou, entre, porque eu tenho certeza absoluta, eu estou garantindo que grandes coisas acontecem quando a gente dá esse passo, essa decisão. Para quem nunca renovou, eu já renovei. Então, para quem nunca renovou, renove. No banheiro, eu estava conversando com uma doutora, ela falou assim: ai, não sei se eu renovo. Eu disse, você vai fechar sua clínica? Não. Enquanto você tem clínica, você vai renovar. Porque não tem como. Eu ainda brinquei com ela, usei a frase do Léo, né? Você quer estar dentro da mentoria? Por quanto tempo? Enquanto você for mentor. Daí ele ainda usa uma frase, né, que eu comentei com ela. Se você parar, o porco volta para o chiqueiro. Então, você volta a fazer... Leonardo Toledo fala essa frase, o porco volta para o chiqueiro. Então, você tende a ter os mesmos comportamentos de antes, você tende a trabalhar da mesma maneira, não fala com a secretária, o paciente vem, faltou, tá tudo bem, e aí você cai nesse limbo novamente. Então, gente, é daqui para cima. Enquanto tem clínica, tem renovação. Minha opinião é essa.
Deixar o exercício tradicional da medicina e de repente é o seguinte, minha operação cresceu tanto que eu tenho que escolher entre fazer as harmonizações no dia a dia ou gerir uma série de outros colegas médicos para dar conta do recado. Parece que essa é a tendência. Considerando inteligência artificial, robótica, algoritmo, o exercício tradicional da medicina está com os dias contados? Uma pergunta envolvendo outra. Eu estou trabalhando para isso. Ótimo. Num futuro próximo, eu quero trabalhar pelo menos 70-30, 80-20. Então, graças ao Danilo, ele me referiu para a SHP, porque eu já tinha esse desejo, eu já tinha mentorado algumas pessoas, e eu, poxa, é um conteúdo riquíssimo e tem muita pessoa me pedindo para ajudar. Isso. Então, o Danilo me referiu e eu estou montando, eu estou engatinhando. Lembra que eu falei que quando eu conheci o Danilo, ele ainda estava no processo? Eu estou indo, engatinhando também. Então, por exemplo, quando eu entrei para a mentoria do Danilo, não tinha nome ainda, você lembra disso? Não Lembro. tinha nome. Não tinha o nome ainda, Doc AAA saiu muito depois. Então, eu estou nesse processo, nesse momento está bastante desconfortável para mim, mas eu estou formatando e indo na minha velocidade. Então, a outra pergunta é sobre inteligência artificial. Como é que você enxerga o futuro do exercício tradicional da medicina? Existem algumas áreas, como por exemplo na imaginologia, que a presença física do médico já não é tão importante. À medida que as IAs vão sendo treinadas, elas vão ter capacidade mais do que suficiente de dar um diagnóstico tão assertivo como no neurônio humano. Então, provavelmente, a presença física do médico ao longo do tempo vai estar diminuindo. Eu sou médico oftalmologista. Há um mês atrás, nos meus grupos de WhatsApp, eu recebi um procedimento médico realizado por inteligência artificial e robô, com 100% de acerto. O que é que vai acontecer com o futuro da medicina, hein, Nádia? O que é que os teus olhos futuristas conseguem nos dizer? É uma ótima pergunta. Eu vou pedir licença aos médicos, sou dentista, mas convivo, a família do meu esposo toda é médica, então eu convivo muito. Eu vou te dizer uma coisa, doutor, é importante a IA. Pode me chamar de Charles. Charles, desculpa, Charles. Então, Charles, é importante, bacana, ajuda muito, ferramentas de gestão, ferramentas de precisão robótica, bacana, mas eu vou te dizer uma coisa, pessoas se conectam por pessoas. Então, é que nem a gente estava conversando, você não vai comprar uma Porsche clicando no botão. Você quer comprar uma Porsche azul? Clique 1. Você quer comprar uma Porsche preta? Clique 2. Então, em todos os segmentos, Charles, pessoas se conectam com pessoas. Eu posso colocar só uma pitadinha para encerrar a Claro. participação? Já pensou um robô humanoide muito parecido com o ser humano, a ponto de você não conseguir distinguir entre uma coisa e outra? É a impressão que eu tenho que nós Tá estamos caminhando nesse cavucando. sentido. Doutor do céu, onde você vai parar? Então, É, é um mundo sem é igual um fim. carro É um- voador. É um mundo sem fim e ele não tem volta. Mas, tradicionalmente, eu ainda acredito que onde houver um robô, que hajam 5 pessoas. Né, que a gente nunca se perca, porque o ser humano ele é insubstituível e tanto é que o robô ele pode ser criado, mas ele não tem capacidade de evolução. O ser humano não. A evolução é infinita. Acho que o nosso Criador nos criou para evoluir. Evolução é felicidade, progresso é felicidade. Então, tudo bem, vai ter robô, mas se a cada robô tenham pelo menos 5 pessoas. Eu acredito nisso. Só fazendo um adendo, um robô, né? Um robô não tem sentimento. Um robô ele não vai passar a mão num telefone no momento que teu paciente está ali cabisbaixo, no momento que você, por exemplo, nós estamos aqui num momento, num ambiente onde tem vários profissionais. Eu acredito sim, para algumas áreas, a IA, não sou contra a IA, não sou contra robôs, são ferramentas extremamente eficazes. Mas o mundo está caminhando para um rumo que cada vez mais as pessoas anseiam por conexões. Ó, a gente se conecta virtualmente. Qual que é a diferença de uma conexão virtual para uma conexão dessa? É grande. Gente, é inquestionável você poder olhar a pessoa no olho. Entende? Então, assim, acredito muito na evolução, vem para contribuir, mas eu acredito também piamente que nada vai substituir o relacionamento humano. Como a doutora Nádia trouxe, pessoas conectam com
pessoas. Doc, agora eu quero ouvir a doutora Aline, para você. Vamos lá, pergunta. O que você tem a dizer para quem ainda não entrou para a mentoria? Está em dúvida? Renovo? Será que esse negócio é para mim? Ó, o que eu posso dizer é que, assim, sozinhos, por mais que você tenha as ferramentas, aqui a gente foi apresentada uma série de ferramentas. É praticamente assim, é o que o Danilo trabalha com a gente no dia a dia. Mas uma coisa é você conhecer, né? Você saber, você ter acesso àquilo ali como informação. Outra coisa é o dia a dia, você fazer aquilo dia a dia. E quando você tem alguém te mentorando, te cobrando, né, meio que fiscalizando, checando, te relembrando dos processos, é diferente, que é como a Nádia falou, a gente tende a voltar para onde a gente estava. Então, aqui a gente identificou uma série de coisas que nós não estamos fazendo, ou que não estamos fazendo bem. Então, assim, a gente tem uns 8 meses de mentoria, alcançamos, acredito que aí entre 20% e 30% a mais do nosso faturamento, não atingimos o que a gente prospectou, mas eu não posso dizer que a culpa é do Danilo. A gente não está fazendo o dever de casa direito ainda. Então, assim, ou seja, a gente precisa seguir no caminho. E eu sei que sozinho isso é muito difícil, para não dizer impossível, né? Então é diferente quando você tem alguém que saiba mais do que aquilo ali, te acompanhando, te dando a mão e te cobrando mesmo. Muito bom, agora eu quero ouvir do Fernando, porque o Fernando, como vocês entenderam, ele é o gestor da clínica. E aí, o gestor normalmente é quem controla, né? Ou é o marido, ou é a esposa. Fernando, com o chapéu do financeiro, né? Então vamos lá. Vou pegar as palavras da doutora Aline. Mesmo não aplicando 100% do que a gente tem da metodologia, houve um crescimento de 20% a 30%. O que você, olhando financeiramente falando agora, qual que é a tua visão relacionado às mudanças, né? Pô, eu tô aqui, eu vou olhar, eu vou tirar esse investimento do meu caixa. Faz sentido para quem está ainda em dúvida se faz sentido ou não, se esse dinheiro vai voltar? Bom, eu sou um pouco suspeito porque a Aline já mencionou aqui, eu sou extremamente organizado com as minhas coisas, né? E para além do faturamento, igual você mencionou, de 20% a 30%, eu acredito que não existe prosperidade sem organização. Na desorganização, você não prospera, né? Eu canso de dizer isso para minha esposa, né? E isso em todas as áreas da sua vida, sua casa, né? As coisas fora do lugar e na clínica não é diferente, né? Então, quando a mentoria vem e te mostra o nível de consciência que você tem que ter para chegar onde você quer, te dar as ferramentas, né, que você precisa para alcançar e te dar a maneira como que você deve utilizar essas ferramentas, né? Eu acho que a gente paga, né, a gente já conversou, se paga muito, mas muito, Dá para muito pagar a mesmo. parcelinha do mês ali? Dá para pagar. Na call, né, o Danilo me chamou, fez uma reunião com ela, depois me chamou porque sabia que dependia do esposo, né? Eu esperava assim, a gente pagou muito mais do que o doutor ali pagou. Quanto vocês pagaram, Fábio? Nós pagamos 120. 120 mil. E eu esperava assim, algo em torno de 50, estourando, 60 mil. Né, que eu fui para a reunião mais ou menos esperando isso, mas não querendo pagar. Esperando que seria esse valor, e quando ele me falou 120, aí eu tomei um susto ainda maior, né? E ali, durante a call, a gente conseguiu chegar na negociação, fechamos pagando 120 mil, né? E hoje, assim, falo aqui, quando a gente conversa entre eu e minha esposa, valeu a pena. Valeu a pena porque trouxe nível de consciência, trouxe organização da nossa estrutura. A gente hoje sabe o que usar, como usar, para onde e ter consciência de aonde nós queremos chegar, e sem utilizar essas ferramentas a gente não vai conseguir.
Então, trouxe para a gente, sim, um grande valor, né, a mentoria do Danilo. Confesso que eu sou cético nesse sentido. No início, eu fui bem mais cético do que até, às vezes, a equipe, né? Mas ao pouco que a gente foi conhecendo, participando das reuniões e vendo, né, as ferramentas e vendo ali no dia a dia, né, e lógico o crescimento do faturamento que veio e entrou, né? Então, para mim, hoje eu posso dizer com toda certeza que valeu a pena e o valor que a gente pagou voltou. Show, show. Muito bom, pessoal. A doutora Daniela. Na clínica, tu és a médica e que outros profissionais tu tem trabalhando em conjunto? Lá na clínica, eu até conversei isso muito com a doutora Mariana, que a gente tem a mesma dor. Eu sou endócrino, né? E lá hoje eu tenho um médico do esporte, uma nutróloga, uma tricologista, tenho um psicólogo. Eu tinha uma unidade de estética que quando eu abri a clínica, que eu acabei encerrando, porque eu não sabia fazer ela performar, é uma coisa que eu estou reavaliando se eu reativo isso agora ou não, como que eu faria isso, porque eu não sabia vender a parte da estética. Então, eu não indicava. Eu tinha uma estética lá que eu mesmo não indicava nada, não prescrevia nada para o paciente, não passava nada, então a pessoa que cuidava também não vendia, então, resumindo, ela não rendia nada. Hoje a gente trabalha com essa estrutura, é uma coisa que a gente tem que estar sempre reavaliando. A forma de trabalhar com esses parceiros é uma dificuldade que a gente tem, porque o parceiro, quando ele entra, ele sempre acha que ai, não está sendo interessante para mim, estão ganhando dinheiro em cima de mim. Então, é uma coisa difícil você manter parceiros dentro da clínica ou que seja uma relação vantajosa para os dois lados, mas hoje a estrutura que eu tenho lá é essa. Só que esses parceiros que eu tenho, eles não fazem parte do meu programa de acompanhamento, por exemplo. Eles estão lá, eles ou alugam a estrutura ou eles fazem repasses, mas eles não estão inclusos dentro do meu plano de acompanhamento. Respondeu, Doc, a sua pergunta? Sim? Quer complementar? Quando ela fez minha pergunta, me veio se era quem estava na nossa folha de pagamento que regerava o processo. Então, no teu plano de acompanhamento, o que está previsto hoje? Então, o paciente passa, né, primeiro pela minha enfermeira, que faz a parte de bioimpedância, a gente tem uma biorressonância lá, a gente está querendo investir em outros testes diagnósticos para incrementar isso, calorimetria, a gente adquiriu agora aparelho para avaliar a avaliação de sono, tudo isso eu quero incrementar dentro dos meus planos de acompanhamento. Aí tem toda a parte de injetáveis da soroterapia, que eu tenho uma técnica, né, tem a técnica e tem a enfermeira, e tem nutricionistas que trabalham em parceria comigo. Então, eu dou a opção para o paciente incluir a nutricionista dentro do plano ou não. Quando ele não inclui, eu mesmo faço a orientação nutricional dele. Não é um plano, não monto uma dieta para ele, mas eu faço uma orientação geral. Porque como eu não tenho essa nutricionista na clínica hoje, elas fecham o valor comigo, eu repasso para elas, mas enfim, quando o paciente acha interessante, eu fecho com a nutricionista. Quando não, não entra, mas é isso. Show, pessoal. Pessoal, uma salva de palmas para os nossos docs aqui que contribuíram aqui com vocês. Queridos, obrigado.